Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, ao nosso podcast. Aqui nós falamos de Alzheimer. Eu me chamo Altieres Júnior, sou jornalista e radialista e filho do falecido radialista Altieres Barbiero, que teve Alzheimer, e também do meu avô, do pai do meu pai, que também teve a doença de Alzheimer. Nós sabemos que essa doença é uma doença devastadora. É o tipo mais comum de demência, com mais de 1.200.000 casos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. E um dos principais sintomas do Alzheimer é a perda de memória progressiva, já que a doença afeta partes importantes do cérebro. Agora, o que causa o Alzheimer? O Alzheimer ou doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta especialmente funções cerebrais como a memória, habilidades linguísticas e de pensamento e também a capacidade de realizar tarefas comuns do dia a dia. A doença de Alzheimer é mais frequente após os 60 anos de idade, mas pode acometer pessoas mais jovens também. Como a doença evolui progressivamente, o paciente geralmente é diagnosticado quando os sintomas vão aos poucos avançando. Em geral, a progressão do Alzheimer é lenta e pode levar de 7 a 12 anos. Ainda não há uma causa específica para o surgimento do Alzheimer, mas existem diversos fatores de risco que contribuem para o aparecimento do problema. Entre eles estão os mesmos fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial e a dislipidemia. Outros fatores como depressão, sedentarismo e outros hábitos de vida ruins estão relacionados com o surgimento do Alzheimer. Há também casos em que o Alzheimer é genético. Neste cenário, a doença geralmente aparece antes dos 60 anos de idade e evolui de forma mais grave e rápida. Agora, quais são os sintomas do Alzheimer? Os sintomas do Alzheimer progridem de forma lenta ao longo de vários anos. Às vezes, eles podem ser confundidos com sintomas de outras condições ou podem inicialmente ser atribuídos ao envelhecimento. Geralmente, a doença de Alzheimer é dividida em 3 fases principais: o estágio inicial, o estágio intermediário e o estágio avançado. Agora vamos aos sintomas do Alzheimer em estágio inicial. Esquecer conversas ou eventos recentes, esquecer datas importantes, perder itens como a chave do carro ou a chave da casa, sentir dificuldade para lembrar de nomes, de lugares e objetos, sentir dificuldade para pensar na palavra certa, achar mais difícil tomar decisões, perda de interesse nas atividades que eram prazerosas e mudanças de humor. Agora vamos aos sintomas do Alzheimer em estágio intermediário. À medida que o Alzheimer se desenvolve, os problemas de memória podem ficar mais graves e a pessoa pode apresentar confusão e desorientação, como por exemplo perder-se ou não saber a data ou a hora do dia, comportamento repetitivo, desconfiar ou sentir-se paranoico sobre os cuidados da família, ter problemas de sono, mudanças de humor mais severas como depressão, ansiedade ou agitação, problemas de coordenação motora e alucinações. Agora vamos aos sintomas do Alzheimer em estágio avançado. No estágio avançado, os sintomas do Alzheimer tornam-se cada vez mais graves e podem ser angustiantes para os pacientes e principalmente também, claro, para os familiares. Dificuldade para comer e engolir, a famosa disfagia, dificuldade em se movimentar sem ajuda, incontinência urinária e fecal, perda de peso, às vezes perdas de peso severas, comportamento agressivo, perda gradual da fala, problemas graves de memória, como por exemplo não reconhecer mais os familiares. A perda de memória é um dos principais sintomas de Alzheimer e um dos primeiros sintomas. É muito comum ter lapsos de memória ocasionais e momentâneos. Todo mundo já teve um branco em algum momento importante da vida, não é mesmo? Mas a perda de memória associada ao Alzheimer é persistente e piora com o tempo. É muito comum esquecer nomes conhecidos, datas importantes como aniversários e até mesmo conversas recentes. À medida que o Alzheimer progride,
paciente desenvolve um grave comprometimento da memória e perde a capacidade de realizar tarefas cotidianas. Agora, o que fazer em caso de suspeita de Alzheimer? Se você está suspeitando de Alzheimer e preocupa-se com o estado da sua memória ou de algum familiar, o ideal é consultar um médico para avaliar sua saúde. Se estiver preocupado com um parente próximo, como pai, mãe, amigo, incentive a pessoa a se consultar o quanto antes para investigar a causa do problema. Muitas vezes, a perda de memória é causada por outros fatores além da demência, estando relacionada com depressão, estresse, uso de certos medicamentos e outros problemas de saúde. Agora, como é feito o diagnóstico do Alzheimer? O diagnóstico é feito com base na avaliação clínica do paciente, sintomas relatados pela própria pessoa ou por familiares, exame físico, testes específicos para avaliar funções cerebrais e também exames de imagem. A ressonância magnética do crânio é uma importante ferramenta no diagnóstico do Alzheimer, capaz de detectar alterações nas estruturas do cérebro que indicam o início da doença. A tomografia computadorizada do crânio também pode ser usada para estudar detalhes do tecido cerebral e detectar lesões que indicam a presença do problema, além de excluir outras hipóteses que podem causar sintomas semelhantes. Agora, onde fazer os exames de imagem na sua cidade? É muito simples, você vai e pesquisa pelo Google, tá? Aonde fazer esses exames, laboratórios diversos também você pode fazer e exigir esses exames de imagem, tá bom? Esse foi mais um podcast, mais um programa aqui do canal Alzheimer Melody, Alzheimer, sintomas e sinais. Até a próxima!